Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E hoje a gente continua falando da eleição americana, a gente falou um pouco na semana passada, antes da eleição, e agora com a eleição já mais definida, o Joe Biden vencendo, a gente vai falar um pouco mais hoje sobre o que a gente pode esperar, como foram os últimos 4 anos, né, o que a gente pode esperar para frente e um pouco sobre a relação com o Brasil, né, o que dá para a gente pensar aí sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil nessa era Biden. Primeiro, a eleição não foi aquela lavada que a gente estava esperando, que aparecia nas pesquisas, tá? Foi assim, significativa a votação do Biden, mas não foi aquela lavada. O presidente Trump teve bastante voto e foi apertado ali nos estados que determinaram a eleição. Uma outra coisa que a gente tem que olhar, como eu estava dizendo na semana passada, é a eleição para o Senado. Hoje o Senado é controlado pelos republicanos e o presidente eleito, Joe Biden, é democrata. E toda a indicação é que o controle do Senado continue ainda na mão dos republicanos. Tá? Vai ter uma eleição especial, vai ter um segundo turno para 2 vagas na Geórgia, e os democratas precisam ganhar as 2 vagas para obter o controle do Senado. E hoje acho que a probabilidade disso acontecer é baixa. Tá? Então a tendência é que os republicanos ainda continuem controlando o Senado. Olhando para o segundo mandato do presidente Obama, foi desse jeito. Tá? A gente tinha na presidência os democratas e no Senado os republicanos e assim, nada andava. Tá? Era um cenário de obstrução o tempo todo e acho que dá para esperar a mesma coisa. Ou vai demandar muita habilidade do novo presidente para conseguir negociações. Tá? Mas não é para esperar grandes pulos. Tá? Não é para esperar, por exemplo, uma grande reversão na política fiscal, política de impostos, ou grandes estímulos, tá? Estavam nas casas dos trilhões, no Green New Deal, ou alguma coisa desse tipo. Não dá para esperar nada nesse sentido. Tá? Ou uma grande revisão de salário mínimo. Acho que as mudanças que a gente pode esperar são incrementais. No começo, o novo governo já sinalizou que vai estar muito ocupado com o combate ao coronavírus, que é o grande calcanhar de Aquiles do presidente Trump. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, assim, essas grandes mudanças, elas devem ficar para depois e eu diria que vai ser muito difícil acontecer alguma coisa significativa aí nesse governo. Tem uma mudança de tom que é muito importante, tá? Vai ser agora toda aquela volatilidade que vinha do presidente Trump, ela deve sumir. O presidente Trump tem aquele estilo pessoal dele na administração pública, isso deve sumir, deve ser uma coisa bem mais institucional agora. Tá? Então essa incerteza deve diminuir bastante, mas assim, mudanças grandes eu não esperaria muito. Por que o presidente Trump perdeu? Assim, acho que a melhor explicação para isso é o desempenho dos Estados Unidos no coronavírus. Né? Assim, na economia, os Estados Unidos foi bem durante os anos Trump. Tá? A gente viu ali uma continuação da tendência que vinha desde ali do fim da crise de 2008, né, que o desemprego subiu, o desemprego vem caindo a partir dali, continuou caindo no governo do presidente Trump e atingiu, assim, ficou abaixo de 4%, que em níveis históricos, se a gente comparar em níveis históricos, são níveis muito baixos. Essa tendência, obviamente, foi interrompida durante a pandemia, então o desemprego voltou a subir. De novo, durante os anos do presidente Trump, você teve também desemprego caindo e salários reais subindo também, né? E salários reais ali na base salários reais entre os mais pobres subindo também, né? Então foi um período de prosperidade para os Estados Unidos. De novo, a gente não dá para saber se é uma tendência que vem desde lá do começo da década ou se teve algum efeito, mas provavelmente teve algum efeito, principalmente a política de impostos do presidente Trump de diminuir impostos para empresas. Tá? Então teve um corte de impostos significativo durante o governo Trump, em empresas e para pessoas. Assim, foi um pacote de impostos bastante regressivo, mas provavelmente contribuiu regressivo porque tendeu a beneficiar as famílias mais ricas, tá? Mas provavelmente contribuiu para dar um gás adicional para a economia nesse período. Mas ali durante a pandemia, óbvio, esse processo foi revertido, mas foi revertido para a grande maioria das economias do mundo, né?
E os Estados Unidos não foi tão mal nesse período quando comparado, por exemplo, aos países europeus. Tá? A economia, óbvio, sofreu, o desemprego disparou, assim, a renda real caiu, o PIB despencou, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Tá? E a gente vê nos últimos dados dos Estados Unidos uma recuperação bem robusta. Tá? Então, do lado da economia, acho que você teve um governo que foi bem. Tá? Não dá para saber quanto do impacto das políticas do governo foram importantes para isso, mas é um governo que foi bem. E a própria população avalia bem o governo Trump na economia. A maioria das pessoas, mesmo com a pandemia, em pesquisas recentes, indicam que estão melhor hoje, a vida delas está melhor hoje do que há 4 anos atrás. Então isso é uma coisa significativa. Tá? Mesmo assim, o presidente Trump perdeu a eleição. E a minha avaliação é que ele perdeu por causa do corona. O desempenho dos Estados Unidos na crise do coronavírus, na crise de saúde do coronavírus, tem sido horroroso. Tá? Principalmente na comparação com outros países ricos. Tá? Não adianta comparar com Brasil, Índia, por exemplo. Não, os Estados Unidos é um país rico. O desempenho foi horroroso. E a gente vê um presidente negando tudo, negando ciência, negando fatos, sugerindo para as pessoas tomarem remédio que não tem comprovação que funcione. E um presidente ficou doente no meio da campanha. Tá? Tudo isso pegou, tá? E pegou pesado. Então, mesmo uma economia indo bem, uma economia que as pessoas reconhecem a importância, a contribuição do governo para isso, o governo acabou perdendo. Tá? E a minha avaliação é que perdeu por causa do coronavírus. Além disso, durante a campanha, a gente teve revelações que o presidente sabia da gravidade do problema e minimizou. Não jogou limpo com a população. Então a gente vê um presidente que era um incumbente, né, que estava buscando a reeleição, e é muito difícil nos Estados Unidos um incumbente perder a eleição, e ele perdeu, e mesmo com uma economia que as pessoas reconhecem que estava indo bem. O que a gente pode esperar aí, principalmente para a relação com o Brasil, tá, nos próximos anos, com o novo governo do presidente Biden? Tá? Como eu disse, o novo governo deve buscar muito mais as relações institucionais do que relações pessoais, como enfatizava o governo do presidente Trump. Tá? Então a gente teve essa relação pessoal aí construída pelo governo Bolsonaro com o governo Trump durante todo esse tempo. Isso aí vai ter que ser revisto, tá? Então isso aí, esse cultivo de relações pessoais do presidente Bolsonaro, isso aí é uma coisa que vai, assim, é um investimento que vai desaparecer agora, né? Que não deu certo. Mas mesmo assim, mesmo com esse investimento pessoal, assim, não é claro que teve frutos durante esse período, né? Porque você teve indas e vindas do presidente Trump, falando, algumas horas falando que quer ter um acordo de livre comércio com o Brasil, outras horas ameaçando o Brasil com tarifas e efetivamente colocando tarifas nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Algumas vezes falando que vai dar apoio para o Brasil entrar na OCDE, outras vezes indo no sentido contrário. Então, assim, as coisas devem ficar mais estáveis agora, né? Porque vão seguir o caminho institucional e vão seguir mais o caminho do multilateralismo, não dessas relações, assim, Brasil e Estados Unidos, mas isso é uma coisa mais em cima da Organização Mundial do Comércio, ou junto com outros aliados dos Estados Unidos. Então não dá para esperar mais a política comercial, política externa conduzida na base do relacionamento pessoal. Tá? Tende a ir mais para um lado institucional agora, o que é bom porque tende a favorecer, tende a ser menos instável. Mas por outro lado, eu também não esperaria grandes avanços aí em termos de comércio Brasil com os Estados Unidos, porque o presidente Biden também não... Pelo menos a plataforma colocada não é uma plataforma de abertura em relação ao comércio, com relação ao resto do mundo. Inclusive tem, assim, algumas coisas que são comuns ao governo Trump, que é esse negócio de valorizar a produção feita nos Estados Unidos, penalizar empresas que tentem buscar investimento fora e assim por diante. Tá? Então, eu não esperaria muita coisa nesse sentido, mas tende a ser mais estável, pelo menos, tá? Mais previsível do que no governo Trump. O que dá para esperar bastante ênfase aí é uma volta ao governo americano à questão ambiental, a dar bastante importância para a questão ambiental, de mudanças climáticas, e aí a relação com o Brasil pode ficar um pouco estremecida. O governo brasileiro teve bastante atrito aí com os países da União Europeia, principalmente com França e Alemanha, por causa da questão da Amazônia, da questão ambiental, mas sempre teve ali o apoio dos Estados Unidos nessa dimensão. E agora é bem provável que o governo americano se alie aos europeus
e o Brasil fica isolado nesse jogo. Então vai ter que mudar. O governo brasileiro vai ter que mudar de posicionamento, porque agora está meio sozinho nesse jogo. Então isso é uma coisa para a gente olhar, para a gente prestar bastante atenção nos próximos meses e nos próximos anos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a falar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, www.porque.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está aqui nas redes sociais, está no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é isso aí. Até mais. Um abraço.